Voltamos com o Gente em Destaque pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje o meu convidado é o poeta Emanuel Santiago. Bom, Emanuel, no ano passado, 2020, você lançou o seu segundo livro, que é o Ave Lúcifer. Eu li o livro é muito bom realmente, um livro completo de poesias, né? Como é que foi essa confecção do livro? Como é que foi essa preparação do livro, que é um livro mais de poesias, eu diria, sei lá, macabras ou nesse tom aí? Como é que foi essa confecção do livro? Então, o que aconteceu é que depois que eu terminei o Pavão Bizarro, né, porque o Pavão Bizarro, na verdade, ele é uma coletânea de poemas que eu fui escrevendo ao longo de 10 anos da minha vida. Né? Então, ele não tinha um plano pré-definido. Então, chegou em 2013, eu percebi que eu tinha algum material publicável, procurei uma editora e publiquei. Já o Ave Lúcifer, ele nasceu de maneira um pouco mais consciente. A princípio, eu não sabia exatamente como seria, mas eu sabia como não seria. Eu não queria que ele fosse simplesmente um repeteco do Pavão Bizarro. Então, por exemplo, no Pavão Bizarro tem uma temática muito metalinguística, poemas sobre poemas, né? Poesia sobre poesia. E eu queria evitar isso no Ave Lúcifer e queria também que fosse um livro de temática mais noturna. Então eu queria falar da noite. Então os primeiros poemas que surgem do Ave Lúcifer tratavam justamente da questão da noite, falavam da noite. E aí fui desenvolvendo em torno desses temas, só que de repente começaram a surgir outros poemas que escapavam um pouco desse escopo. E aí eu senti a necessidade de desdobrar um livro em diferentes partes. Né? O livro ele tem 3 sessões, né? E ele abre com um poema narrativo chamado A Legenda de Robert Johnson. Aí tem a primeira parte que chama A Subterrâneo, uma segunda parte chamada Sob o Peso de Milhões de Estrelas, e a terceira parte chamada Os Cães de Satã Estão Soltos nos Campos. E aí fecha com uma paródia do Corvo, do Edgar Allan Poe, chamada A Rola, né, que tem uma brincadeirinha de duplo sentido. E aí o que acontece é que ele surgiu em torno disso. Mas eu fui sentindo que ele foi aprofundando um pouco essa questão do macabro, que é uma coisa que está no finalzinho do Pavão Bizarro, e eu acho que se estende para ele. Então acho que foi, nesse aspecto, foi uma continuidade natural de algo que já está mais para os poemas finais do Pavão Bizarro. Sobre o Robert Johnson, né, que é um cantor que teve uma morte, bebeu um uísque com veneno e morreu 3 dias depois, tem ligação com pactos demoníacos. Você também é um admirador dele? Queria que você falasse um pouco sobre a sua ligação com ele. Então, eu gosto muito de rock, né? E blues é uma das raízes do rock. E eu gosto muito do rock do finalzinho da década de 60, começo da década de 70, desse chamado Power Blues, como Led Zeppelin, Eric Clapton, né? E assim, mas algum conhecimento de blues eu tinha, mas a minha esposa, chamada Tati, aqui de Jacareí, ela gosta muito de blues. E ela me chamou a atenção para a figura do Robert Johnson. E aí eu estava querendo escrever um poema narrativo que era um pouco no molde das baladas. As baladas são poemas narrativos que fizeram muito sucesso na literatura europeia do romantismo, do começo do século XIX, que é uma forma que vem da poesia popular e sempre tem alguma coisa de sobrenatural nela. E aí eu estava buscando algum tema para escrever uma espécie de balada, um poema narrativo de temática sobrenatural. E aí, por essa proximidade com a minha esposa, me deu esse estalo de escrever sobre o Robert Johnson. Mas pesquisando sobre o Robert Johnson, eu encontrei bem rápido Balada de Robert Johnson, que é do Braulio Tavares, que é um letrista, crítico literário, escritor também, fabuloso, que eu conheço, mas eu não conhecia essa obra dele. E ele escreve uma espécie de cordel. E aí, em vez de... falei, não vai dar para ser uma balada. Aí eu fui atrás de uma forma poética da literatura ibérica, espanhola e portuguesa, lá dos séculos XVI, XVII, que é o romance poético. E aí, em vez de escrever uma balada, eu me inspirei nessa forma, que são quadras, com versos de redondilha maior, que são 7 sílabas poéticas, com rimas em que o segundo verso sempre rima com o quarto. Então eu fui atrás disso e escrevi o poema do Robert Johnson. Mas aí que eu fui me aprofundar mesmo na audição. Eu já conhecia algumas, porque tem músicas antológicas, e já conheci um pouco por cima a história dele. Mas eu fui me aprofundar mesmo pesquisando para escrever o poema. E nos poemas do livro aqui da Ave Lúcifer, eu falei para você que eu percebi um pouco desse
um pouco de uma cor meio macabra, um pouco de escatologia, um pouco de erotismo. Como é que foi para você confeccionar esses poemas? Eu estou perguntando em função da criatividade, da originalidade, porque não são temas que a gente vê com recorrência em poesia, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, esses temas macabros, você encontra eles uma certa tradição que vem desde o romantismo, né? O romantismo, ele tem uma faceta dele que é chamada de romantismo negro, ou mesmo de romantismo satânico, que vai tratar dessas questões mais macabras. E aqui no Brasil a gente tem um caso que é o Augusto dos Anjos, né? Que é um autor que trabalha bastante com essa temática. Então, é um tipo de literatura que sempre me atraiu, desde que eu comecei a ler, né? Então, o ultrarromantismo, né? Com Álvares de Azevedo já tem, né, esse lado macabro, e eu queria também incorporar isso num diálogo com essa tradição, né? E aí eu comecei a... E é um tema que eu tenho alguma afinidade mesmo, me chama a atenção, eu gosto de rock, né? E o rock então trabalha muito com essas temáticas também. E aí eu comecei a escrever, e em alguns momentos eu falei, mas será que eu vou escrever isso mesmo? E aí em outros momentos eu falei, será que eu vou publicar isso que eu escrevi? Mas eu assumi como compromisso mesmo, como poeta, de ser 100% genuíno com aquilo que eu queria escrever. Você não pode se podar, né? Sim. Ficar se tolhendo aí. Tem coisa da liberdade também, né? Isso. O Cabral, né, para falar de novo, no poema dele Anti-Ode, ele começa assim, poesia te escrevi a flor, sabendo que as fezes. Então ele começa associando a poesia com as fezes, que é uma metáfora que foge completamente do lugar comum, né? E eu vejo isso como um exemplo mesmo de autenticidade, não autenticidade, mas de compromisso, de honestidade com o trabalho. Então eu procuro trabalhar, se me deu o estalo de escrever um poema sobre isso, eu vou escrever. E se ficou bom, eu vou publicar. Eu vou pedir para a câmera focalizar aqui, dar um close aqui. Tem várias páginas pretas no seu livro, né? A gente pode ver aqui, várias páginas pretas. Foi uma opção sua? Por que você dedicou a colocar uma boa parte do seu livro em páginas negras, né? O que significa isso para o leitor que irá ler o seu livro? Porque, como eu falei, inicialmente o projeto do livro era um poema sobre a noite. Mas o livro acabou indo para além dessa temática. Mas para marcar muito essa temática noturna, que é a seção Aço Subterrâneo, que fala da lua nova, então eu pedi para o editor fazer o fundo negro com as letras brancas, justamente para trazer o leitor para dentro desse universo noturno. E além disso tem a questão das ilustrações, né? Tem 18 ilustrações do Philippe Stefani, que é um artista de São Paulo, agora ele vive no Rio de Janeiro, e algumas das imagens elas eram com fundo preto e as linhas brancas. E por Photoshop você até consegue inverter, mas eu falei, não, tem que ser assim. Então, por causa também das ilustrações, eu achei interessante manter essa seção específica do livro, chamada Aço Subterrâneo, com as páginas negras, para trazer essa experiência da leitura mesmo. Né? A gente falou agora um pouco sobre originalidade, né? E você, quando vai escrever seus poemas, eu imagino que já deve ter tido momentos de branco, de falta de criatividade, de buraco criativo. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com as situações de deixar uma parte e pegar depois para ver se o poema serve? Como é que você lida com isso? O meu sistema de trabalho é esse. Eu trabalho... dificilmente um verso chega pronto para mim. Então vem uma ideia, às vezes uma associação de palavras, às vezes uma imagem, uma metáfora, ou às vezes eu começo a escrever de um tema, eu quero falar sobre isso, e aí as coisas vão acontecendo. E é muito comum mesmo eu deixar poemas incompletos, ou às vezes tem um poema do Ave Lúcifer, chamado Mefistófeles, que eu comecei a escrevê-lo desmontando 3 outros poemas. Eu tinha 3 poemas, não estava satisfeito com eles, tirei versos e estrofes deles e comecei a montar um poema e depois acrescentei outros. Então, tem um poema que é do Pavão Bizarro chamado Ângelus, que eu levei 3 anos para escrever. Então, mas não foi todo dia. Então eu escrevi uma parte,
voltava, revia, escrevia mais alguma coisa, às vezes suprimia, porque às vezes o poema fica melhor pelo que você tira dele do que pelo que você deixa nele, né? Porque às vezes um poema ele pode ficar fraco quando ele tem coisas dispensáveis nele. Então, saber o que tirar do poema, subtrair do poema, é tão importante do que saber o que colocar no poema. E é muito trabalhoso, porque você tem que escolher a palavra certa para colocar ali, não pode cair num lugar comum, num clichê, como os seus primeiros poemas de adolescente caíram. Então é um processo que você tem que se dedicar, e você gosta de trabalhar em silêncio, gosta de ficar sozinho, ou você trabalha bem com barulho? Eu preciso de silêncio, eu preciso estar muito concentrado. E muitas vezes para entrar, vamos dizer assim, para estar suscetível à poesia, se eu tiver saído, por exemplo, do trabalho ou de uma leitura mais acadêmica, eu não consigo. É um momento que eu preciso estar mesmo dentro do ócio criativo. E eu preciso estar em silêncio, eu tenho que estar 100% sóbrio, né? Tem gente que gosta de tomar um vinhozinho, eu tenho amigos que tomam uma cervejinha, não. Eu preciso estar muito concentrado, e eu gosto de escrever de madrugada, e por isso também que os poemas acabam tendo muito essa temática, porque de madrugada o mundo pede menos de você, né? Então tem menos interrupção, então eu preciso estar bem concentrado. E são poemas que, como você acabou de dizer, precisam de um detalhamento muito específico, né? Porque você pode demorar anos para fazer um poema. Teve alguma situação de um poema vir pronto para você? Ou como é que você lida com inspiração? Então, é tão raro que eu tenha uma inspiração assim, que no Ave Lúcifer tem um poema que chama O Manto da Mulher Invisível, que o título, que veio depois, ele me veio assim do nada, e os 2 primeiros versos, que é assim, nas linhas de minhas mãos, o mapa de tua nudez. Veio assim, isso não costuma acontecer. E veio tão de graça que eu fiquei achando que era de alguém que estava na minha memória e que eu estava escrevendo. E aí eu fiquei no Google procurando, não, alguém já escreveu isso, porque tem muito disso, porque é um verso que você leu, ficou lá na sua memória, né, no inconsciente, e de repente ele vem. Então, durante muito tempo, até hoje eu não tenho certeza se esses 2 versos são meus. Se você está plagiando alguém, né? Exatamente. Então, para mim, nunca vem pronto. O João Cabral, ele fala num ensaio dele que tem poetas para quem a poesia é um encontro e que tem poetas para quem a poesia é uma procura, uma busca. Para mim é uma busca, eu preciso ir atrás da poesia, a poesia não vem para mim. Eu percebo pela sua entrevista também, que você está dando aqui, pelo seu livro, que o seu sistema de construção de um poema é muito semelhante ao do João Cabral de Melo Neto mesmo, né? De deixar ali um verso 6 meses numa gaveta e depois tirar, ver se ele serve, continua servindo para o poema. É mais ou menos isso, né? O seu sistema, o seu mecanismo é o João Cabral de Melo Neto, né? Sim, essa questão da composição para mim, porque embora tematicamente eu tenha me afastado do João Cabral de Melo Neto, a disciplina com que ele escrevia eu mantenho. O João Cabral de Melo Neto, ele tem numa entrevista, ele fala assim, quando que eu sei que o poema está pronto? Dá um clique. Porque é um momento que você olha para o poema e você percebe que está tudo encaixadinho nele. Aí você fala, não, agora ele está pronto. Mas é muito subjetivo. E por isso que a gente fica reescrevendo. No caso do Pavão Bizarro, eu ouvi esse clique com muito mais facilidade. Agora, no Ave Lúcifer, tem alguns poemas que eu não ouvi esse clique, mas eu acho que eles estão bons do mesmo jeito. Então, tem um momento em que, né, nem sempre você tem certeza absoluta que aquele é o melhor poema, mas eu procuro sempre escrever, publicar o melhor poema possível para aquele momento. Porque, às vezes, o poema está além mesmo da sua capacidade. Né? E a gente tem que reconhecer assim, isso como artista. Né? Você está sempre aprendendo e você está sempre em processo de construção. Então, tem momentos que você fala, não, o poema me venceu, acho que ele vai para o papel assim mesmo, ele vai publicar assim mesmo. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.